Bom pessoal, então vamos fazer um breve rascunho. Quando eu terminar de explicar o rascunho, você pode até pausar o vídeo e tentar fazer o exercício sozinho e sozinha, certo? Se não conseguir, você volta para ver de fato a resolução. Então vê só, aqui a gente está trabalhando com potencial, tá? O potencial, você tem que se lembrar que ele é uma grandeza escalar, diferente de grandezas do tipo vetoriais. A grandeza escalar, que no caso é o seu potencial, ele não tem sentido, tá certo? Ele não tem direção, ele só vai ter um módulo, tá bom? No caso do potencial, ele vai ser dado, uma das formas de você calcular, pela sua constante, vezes a quantidade aqui de carga dividido pela distância, tá certo? E aí, pessoal, você nota que o sinal do potencial, ele vai depender exclusivamente aí da sua carga, tá certo? Então, essa aqui é a nossa fórmula. E o que acontece? Assim como a gente tem no caso do campo, que a gente tem uma superposição, no caso do potencial também. Se eu quiser calcular o potencial em um determinado ponto, eu tenho que calcular o potencial de cada uma das fontes com relação a esse ponto, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um ponto A e eu tivesse uma carga aqui e outra carga aqui e outra carga aqui, tá certo? Eu teria que calcular o potencial de cada uma dessas cargas individualmente nesse meu ponto A, que seria a resultante delas, tá? Então tem isso aí. Vamos dizer que o potencial total, que a gente pode chamar de potencial resultante, ele vai ser o somatório dos potenciais individuais, tá bom? Então, com base nisso, tenta agora fazer esse exercício aqui de desafio, caso você não tenha conseguido. Bom, então vê só, o potencial em A, ele vai ser o potencial de B mais o potencial de C, desse ponto B e desse ponto C. Só que o potencial de B, ele é dado por K0 vezes a carga aí de B, que se você observar é mais Q, tá certo? Dividido pela distância dessa carga até o ponto, que é 3. Mais K0 vezes a carga de C, né, que é menos Q, então vou colocar aqui, ó, menos Q, dividido pela distância do ponto C até o A, que é igual a 4. Aqui, se você notar, eu posso colocar o K0 e o Q em evidência, tá bom? Então vai ficar K0 vezes Q, vezes quem aqui, vezes 1/3, menos 1/4, tá certo? Então esse meu potencial em A, ele vai ser K0 vezes Q, MMC aqui é 12, aqui vamos ficar com 4 menos 3, ou seja, o potencial aqui em A, ele vai ser K0 vezes Q dividido por 12, já que 4 menos 3 é 1, certo? Então aqui a gente fica com a nossa resposta final, e é isso.